O que é um cientista de dados? Muito se fala sobre ciência de dados, sobre o cientista de dados, mas qual que é a definição do cientista de dados? E mais importante, o que você precisa aprender tecnicamente para se tornar um cientista de dados? Se você gostou do tema, se inscreve no canal, deixa seu like e bora pro vídeo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Seja um Data Scientist. Meu nome é Meigron, trabalho profissionalmente como cientista de dados desde 2017, passei por grandes empresas na minha carreira e atualmente trabalho na maior startup da América Latina do ramo imobiliário. Tenho esse canal no YouTube para poder desmistificar a ciência de dados, trazendo conteúdo direto do campo de batalha, e também lidero a comunidade DS, que é um centro de formação de cientistas de dados de alto nível. E nesse vídeo eu quero falar sobre a definição do cientista de dados. O que é, afinal, o cientista de dados? E para falar isso para vocês, eu preciso voltar um pouquinho no tempo e resgatar a definição de um cientista de dados. E a definição que eu vou trazer para vocês, ela data lá de 2010, quando a ciência de dados estava começando a ser falada entre as grandes empresas, entre as pessoas. As pessoas não sabiam muito bem se o cientista de dados era um estatístico ou um matemático que sabia programar bem, ou se era um programador que sabia estatística e matemática, ou uma pessoa de negócio que sabia programar, ou uma pessoa de negócio que sabia ferramentas da estatística e da matemática. E para contar essa definição para vocês, eu preciso contar como que ela surgiu. Então essa definição ela foi feita por uma pessoa chamada Drew Conway, que é um cientista de dados e também fundador e CEO de uma empresa chamada Alluvium, que é uma empresa que presta consultorias de ciência de dados para outras empresas lá nos Estados Unidos. O Drew, ele se formou em ciência da computação e ciência política. Aí você fala assim, Meigron, mas duas graduações? Para quem não sabe, nos Estados Unidos, durante a sua graduação, você escolhe dois campos que podem ser semelhantes, complementares ou completamente distintos. Um campo vai ser o seu major, que é a sua principal formação, e o outro campo vai ser o seu minor, que é o complementar, a sua formação complementar. No caso do Drew, a principal formação dele é em ciência de dados, mas ele fez ciências políticas como uma complementação da sua formação. Depois disso, ele decidiu seguir na academia, fez PhD em ciências políticas pela Universidade de Nova York e trabalhou durante um tempo com ciência de dados aplicado ao terrorismo. Depois disso, em 2010, ele foi convidado para participar de uma conferência de Nova York chamada Strata. Essa conferência ainda existe nos dias de hoje, acontece 4 vezes no ano, uma na Califórnia, uma em Nova York e 2 na Europa. E durante essas conferências, as pessoas elas apresentam, às vezes, pesquisa, apresentam alguns trabalhos que elas realizam no dia a dia delas. A empresa que fomenta o Strata, que mantém o Strata funcionando, é a O'Reilly. A maioria de nós conhecemos a O'Reilly pelos livros, principalmente técnicos e de ciência de dados. Então a O'Reilly promove a Strata como um evento, uma conferência. E essa conferência em 2010 discutia-se muito sobre o cientista de dados, a ciência de dados. Então o Drew, depois de coletar vários pontos de vista de várias pessoas, ele cunhou o que a gente conhece até hoje, que é o diagrama de Venn, para resumir a carreira do cientista de dados. Você fala assim, Meigron, o que é o diagrama de Venn? O diagrama de Venn ele é um diagrama usado na matemática para estudar conjuntos. Então ele usou essa mesma técnica, digamos assim, para poder construir as formações e competências técnicas de um cientista de dados. Pela intersecção de 3 grandes áreas. A primeira grande área é a área da programação, a segunda grande área é a área da estatística e matemática e a terceira grande área é a área de domínio, que nós conhecemos hoje como área de negócio. Então, segundo o Drew, se você tem uma formação muito técnica em programação e muito técnica em estatística e matemática, a união desses dois campos, dessas duas formações, torna você um especialista em machine learning. Ou seja, você usa as bases matemáticas e estatísticas para entender os modelos que são capazes de compreender grandes volumes de dados históricos e detectar padrões que serão replicados para o futuro. E você usa a programação para poder dar vida para esses algoritmos que muitas vezes são escritos matematicamente. A programação faz essa tradução da parte teórica para a parte prática.
Então, se você tem a combinação dessas duas grandes áreas muito forte, que é a estatística, matemática e programação, você se tornaria um especialista em machine learning. Por outro lado, se você tem uma formação de matemática e estatística e interseccionado com a área de domínio, ou seja, você estuda a matemática e a estatística aplicada sobre um problema de negócio que você queira resolver, isso se traduz, a intersecção dessas duas áreas é o que nós chamamos de pesquisa tradicional, segundo o ponto de vista dele. Então, a pesquisa tradicional é você propor a solução para um problema existente. E para você entender esse problema existente, você entende essa área de domínio, ou seja, onde esse problema está inserido, quem são as pessoas que sofrem esse problema, como que esse problema as pessoas lidam com esse problema hoje e como a sua solução vai ajudar a vida das pessoas a solucionar esses problemas de maneira mais rápida e com maior qualidade. Por outro lado, se você tem uma formação de programação muito forte e você tem a intersecção com a área de domínio, segundo o Drill, você está na zona de perigo. E por que ele diz isso? Segundo ele, no artigo que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o artigo original lá de 2010, é muito legal vocês lerem porque os comentários desse artigo, as pessoas estão discutindo sobre, mas o que é ciência de dados? Para mim, cientista de dados não faz sentido, para mim deveria ser um recuperador de informação, é muito legal, depois vocês leem os comentários. Então, a intersecção da programação e área de domínio para o Drill tem a zona de perigo, ou seja, são pessoas que conseguem resolver problemas, mas elas não entendem como a solução funciona. Ou seja, elas não têm bases matemáticas e estatísticas para poder entender como a solução que ele criou funciona para resolver um problema. Ou seja, são pessoas que aplicam as ferramentas, mas não entendem o que essas ferramentas fazem. Então, a intersecção dessas três grandes áreas formam o cientista de dados, que é basicamente aquela pessoa que conhece programação, mas não tão bem quanto um programador. Conhece matemática e estatística, mas não é um matemático, muito menos um estatístico. E também conhece áreas de negócio, mas não é um especialista em negócio, mas consegue identificar problemas e relacionar esses problemas com as ferramentas que ele conhece. Então, a intersecção dessas três áreas formam o que nós chamamos hoje de cientista de dados. E aí que eu pergunto para vocês, depois de 11 anos, em 2021, será que essa definição de ciência de dados ela continua a mesma? A definição do cientista de dados ela permanece a mesma? E aqui eu vou dar um pouquinho do meu parecer sobre o que eu vejo nas empresas hoje em dia. O diagrama de Venn, que foi proposto pelo Drill, ele sim continua o mesmo, porque as formações de um cientista de dados eles passam por essas três grandes áreas, a área de negócio, a área de programação, a área de estatística e matemática. Porém, as empresas elas enxergam o cientista de dados de modo diferente. Para você explicar o que o cientista de dados faz para outro cientista de dados ou para uma pessoa da área técnica, você pode usar o diagrama de Venn. Mas para explicar para as empresas ou como as empresas entendem e veem o cientista de dados é de uma outra forma. E como que eu entendo isso? Bom, as empresas elas olham as habilidades do cientista de dados da seguinte forma. Onde você tem um problema de negócio, que é um problema que a solução desse problema ele gera um valor para a empresa, seja aumentando o lucro, seja diminuindo o custo, e a solução desse problema ela já existe, tá? É a solução existente. Então não ache que as empresas tenham vários problemas que elas ainda não resolvem. Se elas não resolvessem os problemas que elas têm, as empresas não conseguiriam crescer. Então sim, elas conseguem resolver os problemas que elas têm com as ferramentas que as pessoas, os colaboradores conhecem. Porém, essas ferramentas não são as mais otimizadas, porque são ferramentas mais simples e não são tão sofisticadas quanto as ferramentas de ciência de dados. Portanto, as empresas elas olham o cientista de dados como alguém que vai olhar para os mesmos problemas que elas têm hoje, só que vão criar produtos de dados para gerar o valor para a empresa. Enquanto que a solução existente que as pessoas têm hoje gera um valor de 2 vezes, a solução que o cientista de dados produz através dos produtos de dados gera um valor até 20 vezes ou muito mais, porque está utilizando um ferramental muito mais sofisticado do que as pessoas que resolvem os problemas atualmente nas empresas. Por isso, o diagrama de Venn, do meu ponto de vista, ele modifica um pouco. Nós temos 2 grandes áreas dentro da empresa, que são os problemas de negócio, e a outra área que são as ferramentas, dominadas, obviamente, pelo cientista de dados. Então, dentro do domínio dos problemas de negócio, nós temos vários. Temos previsão de venda, previsão de falha, de quebra de máquinas,
custo de aquisição de clientes e inúmeros outros problemas que as empresas passam. Do outro lado, nós temos as ferramentas que podem ser utilizadas para resolver esses problemas. Então, quais são as ferramentas? A programação, a estatística, a matemática, machine learning, storytelling são ferramentas utilizadas para resolver esses problemas. No meu modo de olhar, matemática e estatística também são ferramentas que, além de ajudar a resolver os problemas diretamente, elas também explicam como que as ferramentas, como que outras ferramentas funcionam, como, por exemplo, os algoritmos de machine learning. E as pessoas que têm o domínio desse ferramental e sabem aplicá-los para resolver os problemas de negócio são os cientistas de dados. Se você é uma pessoa que conhece muito bem o negócio e consegue resolver alguns problemas com o ferramental que você tem, você é uma pessoa extremamente de negócio, uma pessoa que não tem tantas ferramentas técnicas sofisticadas para resolver os problemas. Por outro lado, se você só conhece as ferramentas, você é uma pessoa extremamente técnica. Você entende muito bem de várias ferramentas, você tem uma caixa de ferramentas muito grande, mas você não consegue pegar essas ferramentas e resolver um problema prático de negócio. E além disso, você não consegue explicar como aquela solução funciona ou até mesmo explicar para as pessoas como que elas usam aquela solução que você está criando. Portanto, o cientista de dados precisa ter um balanço entre essas duas áreas. Precisa conhecer os problemas de negócio e precisa conhecer as ferramentas que ele precisa para resolver os problemas de negócio. E essa intersecção ela é muito procurada no mercado. E um exemplo disso foi uma mensagem que eu recebi de um cientista de dados manager de uma grande empresa aqui no Brasil, que provavelmente todos vocês conhecem, que me disse o seguinte: "Fala, Meigron, sem problemas, muito obrigado pela mensagem, pela atenção e pela transparência. Você sabe como é desafiador encontrar profissionais que tenham um bom balanço de programação, estatística, visão de negócio, senioridade e capacidade de se expressar com clareza. Abraços e parabéns por tudo aí." Então o que ele quer dizer é o seguinte: a ciência de dados, o cientista de dados precisa ter esse balanço. Ele não programa igual um programador, ele não é estatístico e matemático igual, ele não conhece a estatística e a matemática igual um estatístico e um matemático, e ele também não é uma pessoa especialista em negócio, mas ele é uma pessoa que conhece um pouco desses três domínios e consegue entender os problemas de negócio e utilizar as ferramentas para criar soluções melhores do que as existentes hoje. Então essa é a definição de um cientista de dados. Portanto, esse diagrama de Venn é ainda atual, ele mostra todas as áreas de domínio da ciência de dados. No meu ponto de vista, isso acabou convergindo para duas grandes áreas: os problemas de negócio e as ferramentas que você tem à disposição para resolver esses problemas. E o cientista de dados, basicamente, é aquela pessoa que, dado toda essa caixa de ferramentas e o domínio sobre elas, consegue resolver os problemas de negócio da empresa, aumentando a geração de valor de 2x para às vezes 10, 20, 30, 40, 100 vezes mais do que hoje é gerado dentro da empresa. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para mais informações, falo diariamente sobre ciência de dados lá no meu Instagram, @Meigron. Tem o meu blog também, sejamdatascientist.com, que tem vários projetos para você praticar ciência de dados dado um problema de negócio. Então, ao invés de ensinar você através das ferramentas, eu passo primeiro um contexto de negócio ou um problema a ser resolvido e ensino as ferramentas que você precisa aprender para resolver aqueles problemas. E quanto mais problemas você resolve, mais ferramentas você aprende, mais você consegue conectar ferramentas com problemas, melhor cientista de dados você vai se tornar. Além disso, temos um canal no Telegram, que é praticamente um grupo de estudos de um curso que eu tenho gratuito aqui mesmo no canal do YouTube. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê na próxima. Até mais!